Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de estudo através do canal Trilha Espírita. Sejamos todos muito bem-vindos. Hoje começaremos o estudo do capítulo 19. Boa noite, Sinara, boa noite, Ilza. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje começaremos o estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Capítulo muito interessante. Oi, Tatiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Ares, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Começaremos hoje, então, o estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanha. Um ótimo momento para entendermos, um pouco mais sobre a fé, a necessidade de realmente cultivarmos e fortalecermos a nossa fé. Convidar aqui meu amigo Ares, que eu acho que eu fiz errado aqui. Só um minutinho. Agora sim. Boa noite, meu amigo. Aqui, Boa noite. rapaz, a configuração aqui, todos os dias eu deixo prontinho e ele começa pelo lado de lá. Mas Eu boa noite a acho, todos. eu acho que tem alguém aí que quer aparecer, a gente que não está vendo. Fala para ele vir pro lado de cá, né? Que bom te ver, tudo bem? Graças a Deus, boa noite a todos. Que tenhamos uma noite muito abençoada, meus amigos. Exatamente, eu estava falando um pouquinho aqui. Hoje a gente tem o estudo do capítulo 20 e como fontes complementares nós temos algumas obras interessantes. O livro Vinha de Luz, né, do Chico, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 40. Aí a gente também tem daquele livro que eu sempre tenho falado, O Espírito da Verdade, Verdade e Crença, mensagem número 94. Temos ainda um outro livro do Chico também, Com o Auxílio de Deus, a mensagem número 61. A mensagem chama-se Com o Auxílio de Deus, Perfeito. Livro da Esperança. E aí temos também um livro do Divaldo, Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, eu peguei hoje para ler um pouquinho, uma mensagem curta do Vinha de Luz, Perfeito. também de Chico. Então vamos começar, né? Boa noite, Jane, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso estudo. Começamos então, né, meu irmão? Vamos fazer a nossa prece? Você faz para nós aí, Alice? Faça assim. Então Com o tá. nosso pensamento elevado ao Mestre Jesus e a espiritualidade bondosa, rogamos que todos nós, nesse instante, que vinculamos a esta intenção de bem compreender o Evangelho, a boa nova do Cristo, sejamos tocados nas mais íntimas fibras dos nossos corações. Refaçamos as nossas energias, abramos os nossos ouvidos e as nossas mentes para que se plante a semente do novo, do belo e do bom. Que o Cristo esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Ju, tudo bem? Seja bem-vindo, Ju. Então, hoje a gente vai observar, nós vamos conseguir observar através do estudo, por que que a fé, né, nesse capítulo, Jesus começa dizendo, né, sobre a capacidade da fé transportar montanhas. Então, nós vamos conseguir analisar um pouquinho sobre a capacidade da nossa fé de transportar montanhas e Perfeito. vai nos tornar um pouco mais claro, eu acredito, a, o que torna a nossa fé poderosa e o que é necessário para que a gente desenvolva em nós o que a gente precisa fazer para conquistar essa fé.
Então, no capítulo 19, né, como falamos já no início, a fé transporta a montanha, e aí começa no item 1, o poder da fé. Você pode ler para nós, meu irmão? Opa, com prazer. Capítulo 19, item 1, poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convoscos? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Vou repetir. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, de 14 a 20, os versículos. Muito bem, Alex. Aqui, eu gostaria de apenas, antes de comentarmos propriamente, sabemos nós, né, à luz da doutrina espírita, que nós não expulsamos, né? É difícil, às vezes, para algumas pessoas compreenderem, né, especialmente os que não são da doutrina espírita, quando, assim como tantos outros textos bíblicos, a gente não pode levar ao pé da letra, precisamos interpretá-lo, ver em que momento Jesus falou, por que ele falou, porque a gente sabe que Jesus, sendo um ser caridoso, ele não Exato. iria simplesmente expulsar esses demônios, né? Porque, na verdade, nós sabemos que os que são assim classificados por demônios também são filhos de Deus, que apenas estão aí num momento em que às vezes se comprazem, né, na maldade. Muitos se encontram às vezes realmente à frente de grandes falanges, né? Mas nós sabemos através da doutrina espírita que somente o amor é que vai fazer com que esse espírito às vezes afaste-se. É claro que em se tratando do Cristo, claro que era alguém que tinha, né, uma moral muito mais elevada do que a gente possa imaginar. Então é óbvio que ele falando com aquele espírito, ele afastou-se, porque sabia, vamos dizer, que quem estava falando com ele, né, é diferente do que às vezes a gente vê especialmente em alguns filmes espíritas, né, quando o dialogador vai lá falar e de repente leva uma pedrada no português mais simples. Mas apenas para dizer que esse termo expulsar, né, a gente não se aplica na doutrina, nós fazemos no tratamento, no tratamento espiritual propriamente, há um diálogo e uma busca de convencimento daquele espírito de que é necessário o perdão, né, a busca de um novo caminho. Mas isso é estudo para um outro momento. Apenas para deixar claro que Cristo não se impunha assim, não, some daqui. Não é isso. É que realmente ele tinha condições morais e talvez tenha, e com certeza tenha dito muitas outras coisas para esse espírito que às vezes o próprio texto não traz, né, que nós não conhecemos. Mas então, com relação à passagem lida, né, o que impediu os discípulos, que é interessante a gente comentar, o que impediu os discípulos de curarem o menino, como fez Jesus? Né? O pai relata, né, que já havia
apresentado o menino aos discípulos e esses não o puderam curar. Então, e o texto nos é tão claro, né, que Jesus nos fala, né, que o que impediu os discípulos de realizarem essa cura foi a falta de fé, né? Embora todo o empenho e boa vontade dos discípulos, faltava-lhe ainda a confiança, conforme demonstrou Jesus. Então, são palavras interessantes da gente ir anotando e depois talvez voltar ao estudo, né? A fé, a confiança, porque às vezes nós temos fé, mas não temos confiança de que aquilo vai acontecer, né? Então, muitos percalços e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Exatamente. Às vezes eu até acredito, né? Às vezes eu até peço a Deus, mas eu não confio que vai acontecer. Ou não tenho a paciência de esperar, né? Ou ainda, né, Aris, podemos nos perguntar, será que o que eu pedi realmente me é necessário, né? Exatamente, amigo. Né? Então, Esse ponto, eu já falei aqui, porque muitas das vezes nós vimos o Cristo, ao encontrar com alguém, chegava até ele, o Cristo perguntava, o que queres tu de mim? E se perguntasse para nós, né, o que é que nós queremos? Porque muitas das vezes o nosso querer não é para o nosso melhor, né? exatamente. Só para complementar um pouquinho aqui, no livro, deixa eu pegar aqui o nome dele, livro da Esperança, de Chico, por Emmanuel, a mensagem de número 61, eu vou ler só um trechinho aqui, a mensagem chama-se Com o Auxílio de Deus. Ele diz assim: a fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das causas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E aí ele diz assim: há quem diga que a discórdia, a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas do corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus. Qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolvermos os problemas a golpe de mágica. Olha que interessante, né? Às vezes nós esperamos isso, né? Talvez a nossa fé não tão esclarecida, nós imaginamos que basta pedir e que Deus vai, num passe mágico, resolver todos os nossos problemas, né? Então ele diz ainda, indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra nas questões propriamente humanas pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. Então veja, Deus não vai chegar né, como num passe de mágica, fazer as coisas mudar. Nós é que precisamos, mais uma vez, como sempre dizemos, estar aí compreendendo e assim se melhorando para que Deus possa agir em nossas vidas, né? Também Verdade. é isso, né? Então, Jesus, ao usar o termo ali nesse mesmo item que você leu, montanhas, e é o nome, né, do capítulo, a fé transporta montanhas, quando Jesus usa o termo montanhas, ele referiu-se a montanhas, essas que nós estamos acostumados a ver na natureza, são esse tipo de montanha que Jesus falava? Com certeza que não, né? Jesus, como em todos os seus ensinamentos, assim como em todos os seus ensinamentos, devemos aqui também entender que suas palavras têm um sentido moral. Então, e aí ele diz assim, e se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada seria impossível. Certa vez eu falei sobre esse tema e aí fui pesquisar, né? O tamanho de um grão de mostarda é menor que um grão de arroz. Então, assim, a gente fala, meu Deus, né? Qual o tamanho da minha fé, né? Mas é interessante que, às vezes às vezes não, na grande maioria das vezes nós não temos
não temos a convicção do que somos capazes, né? Quando nós estamos efetivamente em contato com Deus, quando nós estamos precisando realmente ou pedindo algo que realmente é necessário, né? Porque, como já dissemos anteriormente, às vezes estamos pedindo algo que não é um momento, que não é necessário, e aí vamos, né, às vezes nos decepcionar porque acreditaremos, Deus esqueceu de mim, Deus não me atende. Mas não, né? Deus nos atende sempre, desde que estejamos prontos e que aquilo que estamos pedindo seja realmente necessário. A Sinara diz aqui, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Exatamente, nessa obra diz realmente, Sinara, na linha de Jesus, ele fala exatamente que, bem no finalzinho, ele diz assim, dessa mensagem, ele diz, urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em um radioso paraíso, a começar por nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos, ou seja, eu preciso acreditar, eu preciso realmente ter aquela fé raciocinada e fortalecida no Evangelho do Cristo, nos ensinamentos, né? Porque senão a gente até acredita, mas a gente até pede, acredita, mas nos falta talvez a compreensão, nos falta algo, e aí às vezes acabamos por pensar que não sou merecedor, ou não, Deus não vai me atender. É aquela história do pensamento, né? Aquilo que nós pensamos, existe até uma historinha, diz que o cara estava indo numa estrada deserta e aí furou o pneu do carro. Ele viu uma luzinha ao longe e ele foi lá, vou pedir ele estava sem macaco, sem chave, vou lá pedir um macaco emprestado para esse cara. E aí ele foi andando e aí começou a pensar, falou, mas eu vou andar tanto, vou chegar lá, esse cara não vai ter um macaco. E aí continuou andando. E aí ele foi chegando mais perto e ele falou, o cara até tem, mas ele não vai querer me emprestar. E aí quando ele chegou e bateu, que o cara abriu a porta, ele falou, quer saber? Fica com o seu macaco, virou as costas e foi embora. Então assim, depende do nosso pensamento, né? Nós somos capazes de criar situações e aí nos falta talvez compreensão para percebermos que quando nós mudamos o nosso pensamento, as nossas vibrações para o bem, em busca de nós nos melhorarmos, a gente consegue ali o texto, né? Como eu li aqui aliás, essa mensagem que eu li por último não era do Vinha de Luz, perdão, é do livro Esperança, livro da Esperança. Mas exatamente, depende muito da nossa vontade, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente busca, né? Porque às vezes também não basta a gente achar que tem fé e pensar que nós só vamos buscar a Deus quando estivermos precisando de alguma coisa, né? Como eu li naquele outro texto. E como se Deus estivesse ali pronto a nos atender a qualquer momento, né? Sem que nada precisasse nos fazer. Então é preciso, sim, a fé raciocinada. A Teresa diz aqui, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Exato, Teresa. Ela diz mais aqui, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Exatamente, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, Emmanuel. Verdade, Teresa, exatamente, é isso. Esse é o caminho. E a gente está aqui, talvez, buscando, né, nos lapidarmos, nos melhorarmos, para que a gente possa desenvolver essa fé, que, assim, não é muito fácil, mas se a gente pensar, né, que nós temos um Deus soberanamente justo e bom, então nós não poderíamos nos revoltar e achar que, poxa, né, nada dá certo para mim. Mas a gente deveria, sim, procurar conversar com Deus, né, buscar a inspiração, o contato com os bons espíritos, para que a gente pudesse perceber, né, o porquê que às vezes aquilo que eu peço
não está sendo atendido. E aí peguemos como exemplo, né, muito simples, que eu gosto sempre de falar a respeito disso, é os nossos filhos, né, os nossos netos, nossos sobrinhos. Então, às vezes, o filho vem e pede uma coisa que você, como adulto, sabe que não é hora dele receber, né? Então, por exemplo, seu filho de 14 anos vem e te pede uma motocicleta. Você não vai dar, porque não é o momento, né? Ele nem habilitação tem. Então, da mesma forma, nós, para com Deus, nós pedimos, às vezes, algumas coisas como se fôssemos crianças, né? A pedir algo para o nosso pai de forma meio que responsável mesmo, né? Então é importante nós buscarmos o conhecimento para que a gente devagarinho vá fortalecendo essa nossa fé, compreendendo, né, de que meio isso tudo, quais as formas que isso tudo se procede. Algo a acrescentar, meu irmãozinho? Você me faz me lembrar aqui aquele momento em que Paulo, no caminho de Damasco, ao encontrar com Cristo, perde a visão, e que, segundo os relatos, né, o Cristo manda Ananias, que era o cristão, encontrar com Paulo para que devolvesse a ele a visão. A gente fica pensando aqui a situação de Ananias, porque na verdade Paulo era o maior perseguidor dos cristãos que já tinha apedrejado e assassinado Estevão. No entanto, Ananias pega o seu cajado e vai encontrar com a fera, o grande terror, né, daqueles, confiando nem que talvez pudesse voltar vivo daquela missão, mas que o que acontecesse, Deus estaria amparando. Eu acho que essa maturidade, a gente tem confundido bastante, amigo, que muitas das vezes a gente acha que ter fé é exigir que a nossa vontade seja cumprida. Ter fé é ter certeza de que o que for melhor para nós vai se realizar. E às vezes não é a nossa melhor desenho, né? O nosso melhor, a melhor maneira que nós resolvemos é que será a solução apresentada por Deus. Muito bem colocado, muito bem, Ares. Exatamente, às vezes, aquilo que nos parece ser algo terrível, né? Algo de ruim para nossas vidas, pode ser Deus nos preparando, pode ser, né, o caminho, né, se tomando, as coisas tomando os devidos lugares para que mais à frente a gente talvez receba, né, aquilo que no momento certo receberemos. Então, essa semana nós falávamos aqui também, aqui em casa, né, a gente comentando que buscai primeiro o reino dos céus, né, e o restante, o demais, lhe será acrescido conforme necessidade. E aí, por falta de compreender, como você bem colocou, nós fazemos o contrário, né? A grande maioria busca primeiro o material, o enriquecimento, enfim, e depois, se der um tempinho, busca-se a Deus, né? Então, o que nos impede realmente de buscarmos primeiro a Deus? Esse esclarecimento que você bem colocou nos falta, porque quando nós temos a convicção e a certeza de que não importa qual é o problema, não importa qual o desafio, que eu creio em Deus e eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim, eu sigo adiante, né? Verdade. Mas não é fácil. Sigamos então. Você pode ler o item 2, meu irmão? Opa, no número 2. Comenta Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas
que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em outra acepção, né? Em outra acepção. Vamos comentar essa aí, meu irmãozinho, para a gente depois pegar o 3, pode ser? Que aí já vai entrar no item 3, né? Isso. Vamos comentar esse item 2 aqui, como são muitos detalhes, né? Vamos pegar um por um aqui para a gente poder ir entendendo melhor. Então, aqui você leu ali que sobre as montanhas mais uma vez, né? Então, no sentido moral, o Evangelho nos diz que nós devemos entender por montanhas, que Jesus se referia, as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, o orgulho, as ideias preconcebidas, entre outras coisas. Então, nós vemos ali que e quantas montanhas dessas nós carregamos, né, junto conosco, né? Exatamente. E que às vezes nós ficamos aí imaginando que o que o Cristo falou era para tirar uma montanha da natureza, tirar de um lugar e colocar para o outro. Sendo que nós estamos, às vezes, aí carregados dessas montanhas. Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, como você bem disse, como você bem leu ali, que não consegue fazer quem duvida de si. Então, tem algumas coisas que a gente, às vezes, realmente a gente não imagina que é capaz de fazer. Assim como na fé, né? Por exemplo, pegar um outro exemplo aqui. Quando um filho está doente, né? Quando a gente sempre fala isso para a mãe, às vezes, uma oração sincera, né? Que a gente fala que uma mãe, eu sempre digo que a mãe tem uma conexão direta com Deus, né? A prece de uma mãe vai direto às portas lá de Deus nosso Pai. Então nós temos, muitas vezes, ali o filho que está adoecido, está doentinho, e se a mãe faz uma prece, né, se ela conversa com Deus, às vezes ela consegue, porque o Cristo falou isso, né? A gente é capaz, né? Vós sois deuses, ele disse, né? Mas o que nos falta? Primeiro, remover essas montanhas que trazemos dentro de nós, que é a nossa má vontade, o nosso orgulho, às vezes as nossas más inclinações, que não é fácil a gente combatê-las, né? Mas a gente precisa estar atento, né? A Sinara diz, a fé teria ligação com o nosso progresso, quanto mais o espírito depura, mais ele se fortalece. Sim, Sinara, com certeza. À medida que nós vamos... Isso que nós estamos fazendo já há um certo tempo, né? Nós estamos aqui estudando, nós buscamos praticar, apesar das nossas dificuldades, apesar de nossas imperfeições, nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, para exercitar o bem, para vivenciar os ensinamentos do Evangelho do Cristo. E à medida que eu consigo ir fazendo isso, eu vou melhorando, eu vou me fortalecendo. Porque, assim, não é que nós vamos fazer uma troca com Deus, não é isso. Perfeito. Mas, assim, à medida em que nós nos esforçamos para sermos melhores, à medida que eu olho para o meu semelhante que está na rua, e às vezes eu não tenho tempo e não tenho condições de parar para dar uma assistência, mas vejam, a caridade não é só ir ali e estender a mão, às vezes você pode olhar, passar e fazer uma prece por aquela pessoa, né? Você pode envolvê-la em boas vibrações, e aí você começa a tornar isso uma dinâmica, um exercício diário na sua vida, no seu dia a dia. Você começa a se fortalecer, porque naturalmente o que vai acontecer quando nós começamos a praticar o bem, a fazer o bem onde quer que estejamos, seja pelo exemplo, seja pela palavra, seja pelo pensamento, nós vamos começar a atrair para junto de nós espíritos benfeitores, espíritos que sempre, às vezes, estiveram ali próximo de nós e que nós não dávamos abertura para eles chegarem até nós.
Um outro exemplo, o nosso lar, né? O evangelho no lar, né? Então são tantas maneiras de nós atrairmos bons espíritos para junto de nós, porque assim sim nós vamos nos fortalecendo, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos conseguir talvez combater aqueles velhos vícios, aqueles velhos costumes. Então, naturalmente, a gente vai se fortalecer, com certeza, à medida que nós vamos evoluindo, que nós começamos a compreender que é preciso, que não há um outro caminho senão o Evangelho do Cristo, a vivência do seu Evangelho, a gente vai se fortalecer. Nós Com vamos... certeza. Pode falar, meu irmão. Não, eu penso nisso, Nilson, que, por exemplo, quando Cristo se referiu aos apóstolos, ao explicar por que eles não foram bem-sucedidos em recolher, né, em atender aquele espírito sofredor que fazia sofrer também o menino, que é justamente esse processo da percepção da sombra dentro de nós. Porque, da mesma maneira que a montanha serve para o ambiente exterior, também serve para as nossas montanhas interiores, né? Então, se a gente tem uma convivência com alguém, em família, que não está fácil, se a gente tem uma pessoa no trabalho que não está difícil conviver em harmonia, mas também tem as nossas próprias cobranças, a nossa falta de caridade para conosco. São montanhas que a gente precisa perceber e começar o processo da transformação que a gente deseja. Não é simplesmente passar a mão na cabeça, como dizia antigamente, né? Que a gente vê um erro e deixa lá como está. Mas é fazer um processo de perceber e tratar, né? Então, dessa forma, a gente vai ser esse homem renovado, esse homem de mais virtude, que terá uma maior autoridade moral, como você falou há pouco, para que, para nós e para os outros, nós também possamos ser auxiliadores. Exatamente. E como que a gente deve proceder para conquistar, então, essa fé robusta, esse fortalecimento da nossa fé? Como é que a gente deve proceder? Como você disse, interessante na sua prece, né? Abrindo a nossa mente, né? A gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração ao estudo do Evangelho do Cristo. Estudo esse, né, o Evangelho, como a gente já falou na semana passada, que está ao alcance de todas as pessoas, exato, independente de religião. Os ensinamentos do Cristo estão dispostos ali no Novo Testamento, né, que qualquer religião tem acesso. Então, não podemos dizer que não estão ao nosso alcance. Então, assim, se nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração ao estudo do Evangelho com o firme propósito de nos reformar intimamente, ou seja, de sermos pessoas melhores, mediante a vivência dos seus ensinamentos, quer dizer, mediante aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, porque é interessante, né? E ontem a gente ainda falava aqui em casa, a gente estava assistindo uma palestra do Simão Pedro e falando, gente, como é difícil, né? Mais ou menos fala, como é difícil ser espírita. Mas não é, porque você começa a estudar, você começa a se esforçar um pouquinho, e aí você está estudando aqui o Evangelho, aí vem uma situação em que te coloca à prova, né? Você vai olhar e falar, poxa, mas eu não posso fazer isso, né? Porque eu sei que Jesus falou que era assim, 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 e eu estudei, então eu não posso simplesmente dizer que eu não sei, fingir que não sei, né? Então é dessa forma que nós vamos nos fortalecendo, né? Fazendo com que a nossa fé ela seja mais robusta. E aí diz assim, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então é essa robustez que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ao longo do tempo. E como você leu ali também, Ares, a questão da fé vacilante, né? Aquilo que nós já comentamos, mas volto a repetir. Às vezes nós até temos fé, mas somos vacilantes. Nós não acreditamos, né? Eu vou pedir, mas será que vai acontecer? Não, é melhor deixar quieto. Então precisamos, primeiro, através da vivência do estudo do Evangelho do Cristo, nós precisamos passar pelo crivo da nossa razão e nos perguntarmos, o que eu estou pedindo a Deus é realmente necessário? Vai ser bom, né, para outras pessoas ou é só para mim? Eu estou pedindo somente
para atender algo, né, do meu capricho. Então é por aí. Você pode ler o 3 agora para nós? Opa, por favor, leia sim. Aliás, o item 3. Isso. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta. Eu vou fazer um comentário aqui, amigo, porque olha só, nós estamos vivendo constantemente, né, sempre o assédio da ansiedade. E olha que ele diz aqui, que a fé verdadeira é sempre calma, ela faculta a paciência que sabe esperar. Então, talvez até isso a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Só finalizando aqui o 3. Sim. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Legal. Nós podíamos nos perguntar de que forma, como aqui o próprio texto diz, de que forma certas pessoas conseguem realizar o que querem. Por que que às vezes a gente olha e fala, mas parece que para aquela pessoa tudo está dando certo, né, e para mim nada dá certo. Primeiro que assim, a gente precisa, quando fazemos esse tipo de comparação, a gente precisa primeiro lembrar que cada um de nós tem a sua bagagem espiritual, né, as suas histórias. Então, a gente não sabe o quanto o outro já andou, né? Não sabemos Exatamente. tanto que ele às vezes já passou por situações em que hoje talvez lhe é permitido que ele realmente, aos nossos olhos, ele seja privilegiado, quando na verdade, como dissemos semana passada, no vocabulário divino não existe essa palavra privilégio. Deus não privilegia nenhum de nós em detrimento dos outros. Até porque, então, amigo, muitas das vezes a prova da saúde de um não é a minha prova da saúde, a minha prova é do relacionamento, né? Às vezes a prova do meu relacionamento está bom, mas o meu financeiro não está. Então nós temos a nossa ficha kármica, né? Vamos dizer assim. Sim, exato. Então aquilo que nós devemos e precisamos passar, somente nós mesmos é que passaremos. Mas então, voltando aqui à pergunta, de que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem? Confiando as suas forças, com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, quando nós acreditamos, e volto a dizer, que eu repito o que eu falei anteriormente, quando nós formos fazer um pedido, né, quando nós desejamos alguma coisa, primeiro precisamos analisar se realmente, assim como falamos do exemplo, que quando um filho nos pede alguma coisa, um sobrinho, alguém que a gente analisa e fala, não, mas não é o momento, você precisa amadurecer, você precisa, né, crescer. Então, assim também é Deus para conosco. Então, às vezes estamos ali achando que merecemos, pedindo com fé, fervorosamente, mas não é o momento de recebermos aquilo que julgamos, né? Segundo a nossa ótica que precisamos, e às vezes não precisamos, né? Então, é interessante saber, mais uma vez, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter a lucidez e nos preparar, inclusive, em pensamento, né? Eu quero que isso aconteça, buscar ali, de alguma forma, nos prepararmos, mas
ter a convicção e a certeza, como você colocou anteriormente, um pouco mais atrás, de que Deus vai nos fazer tudo aquilo que é necessário para nós. Então, nós precisamos querer, nós precisamos desejar, mas nos lembrarmos que precisamos primeiro pensar se será que me é permitido, será que é necessário realmente, né? Porque se não for, não vai acontecer, né? E também nos disse ali que a fé legítima está associada de alguma forma à humildade. Por que a fé legítima está associada à humildade? Porque se é possuidor da fé verdadeira, porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. Olha aqui a dificuldade, né, nossa? Vou ler de novo. Porque só o possuidor da fé verdadeira, porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. E isto vem a ser uma demonstração de humildade. Então, quando nós acreditamos, quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus e dissemos a Ele, Senhor, está em Tuas mãos, que seja feito o melhor, e eu não faço isso por simplesmente achar que agindo assim Deus vai me conceder, mas na certeza de que Deus sempre faz o melhor para mim, eu estarei exercitando a minha humildade, que é uma das grandes chagas da humanidade, né? O egoísmo, o orgulho, né? A falta de humildade, né? Então, aquele que possui a fé... Sim, pode falar. O próprio apóstolo Paulo dizia, em tudo dai graças, que ele também Exato. sabia viver na riqueza, e na fartura e na pobreza, né? Porque muitas das vezes, amigo, é exatamente esse desconforto que a gente parece achar que é para sempre, mas é exatamente ele que faz nos despertar, né? Então, muitas das vezes, a nossa melhor oração é exatamente quando a gente enxerga que as nossas forças não são suficientes. Aí a gente apela para alguém maior. Exato. E assim, né, Ares, entender que em tudo em nossa vida está sob o comando de Deus. E que às vezes aquilo que nós julgamos ser algo difícil é, na verdade, uma preparação para que a gente dê um passo a mais, né? Então, só finalizando aqui sobre a fé, aquele que possui a fé verdadeira, aquilo que eu falei talvez um pouquinho antes para assinar ali, quando ela perguntou, aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. Então, não tem como, né? Aquilo que a gente estava falando antes. A partir do momento que eu começo a buscar o caminho correto, eu vou ser auxiliado. E assim, só exemplificando, eu li essa semana um livro chamado Histórias da Pandemia, e aí, só para entendermos, exemplificar rapidamente, a questão do que nos acontece, né? Que às vezes a gente perde a fé por N situações em que se nos acontece. Tem uma história de um dirigente de uma casa espírita na região sul, em que, num determinado momento lá, ele está tão envolvido com situações não tão, moralmente falando, não tinha nenhuma serventia, nem para ele, nem para a casa, nem para os envolvidos, que num momento lá ele teve um AVC, alguma coisa lá, e ficou vegetando. Então, aí às vezes a gente fala, recentemente a Jane falou para mim, um ator famoso mora na Suíça e entrou com um pedido de eutanásia, porque ele está velho e tal. E aí, assim, quando nós temos fé em Deus, e deveríamos ter essa fé, né, para compreender que até aquilo de ruim, que julgamos de ruim, é a bondade divina. Esse caso que eu estava comentando no livro, o cara ficou numa situação vegetativa onde foram retirados de perto deles aqueles obsessores que não o perdoavam, que estavam fazendo com que ele engendrasse pelo caminho errado. E aí, de certa forma, ele ficou um tempo ali paralisado, né, no corpo, o espírito estava ali. Foi um momento em que ele pôde compreender e talvez se reencontrar, né, porque às vezes a gente está indo por um caminho tão
tão fora do caminho do bem, que Deus fala, não, peraí, né? Vou tirar, e como dissemos esses dias também, um belo exemplo das questões materiais. Às vezes, Exato. do nada, Deus pode nos tirar, porque às vezes se nós ficarmos detendo certos poderes, pode ser, e com certeza às vezes nós vamos nos endividar mais. Então, Exatamente. em tudo exatamente está correto. Então, o que nos falta é o discernimento, o conhecimento do Evangelho do Cristo e também a fé, né? Amadurecer, como a Sinara diz aqui, precisamos amadurecer espiritualmente para termos capacidade de pedir o que nos é necessário e o que é conveniente para nós. Exatamente. Exatamente, mas vamos chegar lá, um dia chegaremos lá. Mas assim, só para a gente perceber, eu contei apenas isso para a gente perceber que nem sempre aquilo que nos parece ser ruim é efetivamente ruim. Exatamente. Volto a dizer o que falei esses dias. O grande problema é que nós observamos a nossa vida sobre a ótica aqui encarnados, né? E nossa vida não se resume apenas a este momento, né? Estamos aqui de passagem, né? Daqui a Exatamente. pouco não mais estaremos aqui. Estamos de passagem com a ficha bastante longa a nos acompanhar também, né? Exatamente. Sigamos então, meu irmão. Vamos ler o item 4. Item 4. Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele, Deus. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidos. Quer já finalizar o item 5? Uhum. Pode ser. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. É o que você falou da prece da mãe, né? Modifica-lhe as qualidades. Ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alie a esse poder a sua ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Exatamente. Mais uma vez aqui o capítulo 4, aliás, o item 4, nos falou mais uma vez o que eu já tinha até falado sobre a humildade, né? Que aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. E aí vem nos falar da ação magnética, né, da fé. Isso nós até exemplificamos a questão da mãe. E aqui diz, como se explica, né, a ação magnética da fé? Como é que a gente faz isso tudo, então? Pela ação do pensamento. Pelo nosso pensamento, nós podemos atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos ele pode operar. Tal o motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Então, olha que interessante, né? E aí nós sabemos, por exemplo, que quando a gente vai à casa espírita, quando a gente vai lá tomar o passe, né? Aí a gente fala assim para as pessoas: chega antes, né? Vem antes da palestra. Hoje a maioria das casas já tem lá aquele momento de harmonização. Ouça a palestra, depois toma o passe. O momento do passe é exatamente essa ação magnética da fé, né? Onde alguém está ali desejando realmente transmitir a você
que está ali para receber as energias salutares, e que com certeza os bons espíritos estão ali canalizando através daquela pessoa. Então a gente percebe que realmente, se nós estivermos em conexão com Deus, se nós realmente buscarmos, apesar das nossas imperfeições, porque assim, não nos enganemos, nós não vamos nos tornar pessoas santas em apenas uma encarnação. Mas nós já estamos fazendo o esforço, né, para melhorar, já temos dentro de nós, cada um de nós tem essa centelha divina do Mestre Jesus, que é a nossa consciência, né, essa certeza de que nós não estamos aqui sozinhos, ninguém, como diria Chico, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Então, quando nós, em algumas situações, quando nós elevamos o pensamento a Deus, quando nós fazemos uma fé ardente, quando nós temos a certeza de que o que estamos pedindo, o que estamos fazendo é para o bem comum, é para o bem de alguma pessoa, é para restabelecer a saúde de uma pessoa, e às vezes nem precisa estar presente com ela, né? Às vezes, em pensamento, né? A gente consegue mentalizar aquela pessoa que está distante, enfim, nós conseguimos realmente atuar de forma que trabalhemos em benefício dos nossos semelhantes e também em benefício de nós. Agora, é preciso, mais uma vez, que a gente tenha aí bastante humildade, que a gente procure compreender realmente que não basta nós pedirmos, né? Não basta a gente ter fé, falar, não, eu acredito, mas não basta só falar, nós precisamos começar a vivenciar os ensinamentos do Cristo, o Evangelho do Cristo, para que assim a gente consiga realmente estar aí nos fortalecendo, estar fazendo com que a nossa fé realmente ela seja fortalecida. E uma fé raciocinada, né, que o Espiritismo nos coloca sempre, onde a gente possa realmente refletir sobre o que fazemos, se somos realmente merecedores, porque cada um de nós tem a nossa consciência que nos fala, né, com certeza, se estamos agindo certo ou não. Então eu vou ler aqui essa mensagem número 40 do livro Vinha de Luz, para encerrarmos. É uma mensagem pequena. Ela diz assim, fé, o capítulo 40 tem o título de fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 19. Diz assim, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Ou seja, nós precisamos nos esforçar, né? Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Então imaginemos lá, né, a gente planta uma árvore lá, precisamos pôr as estacas para protegê-la, o adubo, né, estarmos vigilantes, a água, né? Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço, nos diz Emmanuel. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa... Vamos voltar aqui. A maioria das pessoas admite que a fé constitui milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Então, às vezes, a gente acredita que, mas o fulano, ele tem uma fé, né? Deus o escolheu, vamos assim dizer, né? Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências, diz o texto. A sublime virtude é a construção do mundo interior, e em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo.
aquilo que sempre dizemos, né, Ares? Nosso desafio é conosco mesmo. Nós Exato. precisamos, quando nós nos conscientizarmos de que eu preciso me melhorar e que o outro é ele que tem que se preocupar com a sua melhora, aí a gente vai parar de cobrar, né, de que o outro seja diferente, etc. e tal. Então nós precisamos ser o orientador, o engenheiro e o operário de nós mesmos. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o ato de analisar os outros antes do autoexame. Finalizando, diz assim: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então vejamos, que lição, que coisa interessante, tinha que ser de Emmanuel, né? Então, cada um de nós precisa trabalhar pela sua melhora, cada um de nós precisa trabalhar por desenvolver a nossa fé, as nossas capacidades, as nossas potencialidades, especialmente no bem, que é o objetivo, né? Nós precisamos nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, melhores do que melhores do que fomos ontem. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, não melhor do que o meu vizinho, do que a minha esposa, enfim. Eu preciso ser melhor do que eu fui, porque essa é o grande segredo, o nosso grande desafio, porque nós precisamos trabalhar em, não que sejamos egoístas, não é isso. É que o grande desafio é nós sermos melhores a cada dia. E o caminho Exatamente. qual é? O É o Evangelho trabalho. do Cristo. É o Eu trabalho e a vou. vivência do Evangelho. Exatamente, amigo. Eu vou novamente ligar o que a Sinara disse no início, que você leu tão belamente aí nessa mensagem de Emmanuel do Vinha de Luz, e me bate mais um ponto muito interessante aqui com relação à ansiedade diante das dificuldades, meu amigo. Nós talvez nem tenhamos a real percepção de quanto tem sido importante a fé, nesse sentido aqui que ele diz no item 3, que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Porque nós temos visto, meu irmão, muitas pessoas desistindo da vida, partindo para o autoextermínio, para o suicídio, porque acha que aquela situação desconfortável não tem remédio, não tem saída. E ele, não tendo forças para resolver por si só, também não sabe se entregar às mãos daquele que tudo pode. Não estou criticando, mas é fundamental que nós, por exemplo, como pais, como irmãos, como tios, ensinemos aos nossos jovens a ter uma fé raciocinada. Inclusive dizer para ele que quando Deus não nos dá, não significa que ele não nos respondeu. Então talvez a resposta é o não. Mas há sim uma relação direta de criador com criatura. Então que Jesus nos abençoe. Eu sei que o nosso tempo já vai se esvaindo, mas para que essa lembrança da fé não fique, como você muito bem disse agora há pouquinho, não fique aquela imagem de que alguém recebeu o brinde de ter fé e outros não passou na fila, né? Mas que todos nós temos condição sim de fazer-nos melhor, mais fortes e mais asserenados. É lógico, somos humanos ainda. Passamos por percalços, mas respiramos um pouco, voltemos para dentro de nós mesmos, olhemos, né? Vamos olhar para tudo que a gente já fez até aqui e agradecer, porque Deus está conosco. Tenho certeza disso. Obrigado, meu amigo,
pela parceria de sempre, obrigado pela presença de cada um de vocês, obrigado pela participação de todos, e esperamos realmente que este momento seja útil para que a gente, ao longo da semana, se lembre nos momentos oportunos, né, especialmente quando formos tentados, né, a nossa fé, o nosso conhecimento, para que a gente possa se lembrar dessas pequenas lições e assim, gradativamente, a gente ir aí se melhorando dia após dia. Importante termos a persistência e a certeza de que Deus está sempre conosco. Beijo a todos, até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Próxima segunda, irmão. Segunda, é. Até a próxima segunda.